Olá! Enquanto o mundo todo vive a pandemia de Covid-19, profissionais da saúde buscam compreender o modo como o vírus ataca o organismo e quais as sequelas deixadas pelo vírus após vencida a batalha. E hoje nós vamos falar sobre a fadiga ou o forte cansaço que acomete pessoas que tiveram a doença, mas também de que forma a sociedade está lidando com a, digamos, estafa vivida pelo período. Participam do programa de hoje o psicólogo e professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Nelson Fragoso, e o coordenador científico do Departamento de Infectologia da Associação Paulista de Medicina, Dr. Adilson Joaquim Westheimer Cavalcante. Muito obrigada pela participação dos senhores, bem-vindos ao programa. É um prazer estar aqui com vocês e espero poder colaborar um pouco com essa situação delicada que nós estamos vivendo. Olá, Camila, tudo bem? Oi, Nelson, tudo bem? Tudo bem. Então, a gente vai começar o programa para falar sobre essa fadiga. E a primeira pergunta que eu faço, eu vou começar com o senhor, doutor Adilson. Se essa fadiga é uma doença recorrente, se esses sintomas de pessoas, de pacientes que tiveram, a doença, se esses sintomas de fadiga continuam após a doença ser sanada no organismo, se fica recorrente. Oi, Camila. A fadiga, existe uma doença que se chama síndrome da fadiga crônica. A síndrome da fadiga crônica já é conhecida há muitos anos na área médica e ela tem uma relação com algumas doenças infecciosas. Classicamente, existe uma doença que se chama mononucleose infecciosa, que é uma doença causada por um vírus, é uma doença relativamente banal, mas que em algumas pessoas, elas podem evoluir com essa fadiga crônica, que é aquela sensação de que acorda cansado, passa o dia cansado, e junto com isso vem uma série de outros sintomas associados, que podem ser dores pelo corpo, dor de cabeça, dores no peito, ansiedade, depressão, dificuldade para fazer as tarefas do dia a dia. A Covid-19, que é uma doença infecciosa causada por um novo coronavírus, que é o SARS-CoV-2, é uma doença nova. Começou no final de 2019 na China e logo se disseminou pelo mundo e estamos vivendo essa pandemia neste presente momento. Tá? Então, é uma doença nova, incerta, muita coisa sobre essa doença ainda está por ser descoberta. Sabemos que não existe tratamento específico até o presente momento, sabemos que não existe vacina para essa doença até o presente momento. O que se tem são testes de vacina, são testes de medicamentos, e tratamentos de suporte clínico para melhorar essas pessoas. Também sabemos que 80% das pessoas que forem infectadas pelo SARS-CoV-2, que causa a Covid-19, vão evoluir de maneira favorável. Quer dizer, são pessoas que muitas vezes podem nem perceber que adoeceram, ou se adoecerem vão ter sintomas leves e vão se resolver naturalmente. Entretanto, uma parcela menor da população vai ter uma doença mais forte. Essa doença forte, no momento da doença, certo? Ele vai ter dor de cabeça, dores no corpo, desconforto respiratório, perda do olfato, perda do paladar, certo? São sintomas e tosse seca, são os sintomas mais comuns que acontecem nessa doença, além da febre, da sudorese, principalmente no final do dia. Algumas dessas pessoas, elas precisam de ser internadas em hospitais para tratamento de suporte clínico, quer seja numa enfermaria, quer seja numa unidade de terapia intensiva, e outras pessoas, elas simplesmente adoecem com esses sintomas e são acompanhadas no consultório médico, com reavaliações periódicas. O que nós temos percebido é que uma parte dessas pessoas que tiveram o Covid, mesmo após a resolução da fase aguda da doença, que dura até 14 dias, certo? Depois de 14 dias, quem fica no hospital, a maioria dessas pessoas fica por outras complicações relacionadas à doença ou relacionadas a doenças que essas pessoas já tinham. Mas, esquecendo isso, as pessoas resolvem o Covid, mas eles continuam procurando o atendimento médico
e de outros profissionais, queixando-se de quê? De que persistem cansados, que não conseguem mais fazer as atividades do dia a dia como faziam antes de adoecerem pela Covid-19, e junto com isso podem vir outros sintomas, como dores no peito, dores de cabeça, dificuldades para dormir, perda de apetite, alterações no humor. Algumas pessoas ficam muito nervosas, muito ansiosas, têm dificuldade, inclusive, de desenvolver suas tarefas do dia a dia, quer seja no ambiente familiar, quer seja no ambiente de trabalho. E isso, de uma certa maneira, é um problema, porque não existe um medicamento específico para isso, a não ser orientação. Uma orientação, uma boa alimentação, uma boa hidratação, uma atividade física que ela suporte e que ela tolere como recuperação. Quanto tempo isso vai durar, nós não sabemos ainda. Tem pessoas que já tiveram a Covid-19 há mais de 60 dias e ainda persistem com esses sintomas. E outras pessoas que já estão desenvolvendo suas atividades no dia a dia de maneira natural, sem sintoma nenhum. Portanto, eu continuo considerando a Covid-19 como uma doença incerta, tá? E muitos desses sintomas pós-infecção ainda realmente são motivos de estudo e acompanhamento para que lá na frente a gente possa dizer o que realmente precisa ser feito. Se o comportamento dessa fadiga for semelhante a, por exemplo, a síndrome da fadiga crônica causada pelo Epstein-Barr, que é o vírus que causa mononucleose infecciosa, tá? Há relatos de que ela pode durar por um período de até 6 meses, com pouquíssimos casos que chegam a durar até 2 anos. Tá? Espero que isso não seja assim para a Covid-19, mas trata-se de um vírus, estamos observando que isso está acontecendo com algumas pessoas, tá? E precisamos aí ter mais acompanhamento, mais dados a respeito dessa síndrome de fadiga crônica pós-infecção pelo Covid-19. Ô Nelson, como o Adilson falou, é uma doença muito nova, né? E os profissionais de saúde, cientistas, psicólogos, está todo mundo acompanhando a evolução dessa doença com as novidades também. Tem muita coisa nova chegando, né, Nelson? Como que está sendo esse acompanhamento dessa evolução? De cada dia tem uma novidade, né? Uma coisa que eu tenho percebido em relação ao consultório, tem uma situação que eu esperava que o consultório fosse ter que a gente até brinca na nossa área, que a gente vai ter uma pandemia de estresse pós-traumático, depressão, pânico, assim que passar a pandemia. Porque é uma tendência, a partir do momento que as pessoas relaxam daquilo que está gerando medo, delas adoecerem, né? Mas o que eu tenho percebido, na verdade, é um aumento gigantesco em virtude das pessoas estarem dentro de casa, estarem excluídas do movimento social normal, né? E até o medo causado pela quantidade de informação distorcida que todo mundo está recebendo, né? Porque você ouve a notícia de um lado, a notícia vem A. Se no mesmo momento você muda de canal, você tem uma notícia B. Você liga o rádio, você tem uma notícia C. Quer dizer, você abre a internet e você tem a notícia D e E. E tem uma hora que é até engraçado, parece que quanto mais você procura se informar, mais desinformado você vai ficando. Porque tem um monte de gente falando coisas que você já não consegue saber mais o que é real, o que não é real. E isso não é bom, porque isso vai gerando um estresse na pessoa, vai gerando uma falta de suporte para essa pessoa. Eu conheço um caso bem específico, a pessoa pegou a Covid, ela fez parte da grande massa das pessoas que não tiveram um problema muito sério de saúde, mas ela ficou com uma falta de ar insana, foi para o hospital, e os médicos tiveram muita dificuldade de explicar para ele que a falta de ar dele era emocional, não era do Covid. Então, veja, são pessoas que vão adoecendo, que vão entrando em pânico
só pelo fato de saber que tem o vírus. Isso aconteceu muito, o doutor Adilson deve lembrar, quando a AIDS começou, era muito comum a pessoa ter o diagnóstico de AIDS, ele ter acabado de ter o diagnóstico e ter uma quantidade enorme de sintomas. Porque emocionalmente a quantidade de informação que vinha era tão desesperadora que a pessoa já assumia de uma maneira até intensa toda a doença como se ela já estivesse desenvolvendo de uma maneira avançada. Isso é pela desinformação. Se a gente tivesse um pouco menos de desinformação, se tivesse uma coisa um pouco mais precisa, positiva ou negativa, mas uma coisa um pouco mais sensata, ajudaria bastante. Porque eu acho que o que está mais atrapalhando é a falta de sensatez na quantidade e no tipo de informação que vem sendo passada. É uma amplitude que a gente pode discutir sobre esse assunto, mas eu vou pedir licença aos senhores, porque a gente vai fazer um rápido intervalo. O programa Decisões e Argumentos volta já já.